Para que nós comecemos a conversa, Major General Agostinho, eu gostaria de saber do senhor em que pé estamos nesta semana. Nós ouvimos muita coisa nesta semana que passou a respeito do início da contraofensiva ucraniana, de eventualmente terem ocorrido algumas rupturas nas linhas russas ou não. Então, para que nós comecemos a conversa, eu gostaria de saber do senhor em que pé estamos nesse momento, na sua impressão, nesse conflito. Muito obrigado pela questão, doutor. Essa é a questão, efetivamente, do momento, é o que se está a viver, esta contraofensiva que se era anunciada, pré-anunciada, que se falava há muito tempo, como sabemos, e, em boa verdade, o que temos assistido é, de ambas as partes, uma preparação intensa para esta ofensiva. Da parte ucraniana assistimos que, em boa verdade, o equipamento, com o reequipamento do país, ou do exército ucraniano, com novos materiais, nomeadamente carros de combate Leopards, carros de combate que já entraram em combate, propriamente dito, com metralhadoras blindadas Bradley, com Challenger 2 que ainda não entraram em combate, portanto um conjunto com mísseis de longo alcance, com os tais Storm Shadows, etc., não é? Um volume muito grande de material, digamos, praticamente não passa a semana em que Washington não anuncie mais um pacote de ajuda militar. Por outro lado, a Rússia, desde que mudou o comando, isto é, desde aquela contraofensiva que correu em setembro do ano passado, e que mudou o comando, unificou o comando sobre, digamos, a autoridade do general Surovikin, o que temos assistido foi uma preparação intensa do terreno, nomeadamente na zona sul, digamos, entre Zaporizhia e, digamos, a zona de Donetsk, o sul Donetsk, como lhe chamam, portanto, toda aquela faixa, há ali um conjunto de preparação do terreno, um conjunto de linhas defensivas que vem desde cá de cima de Zaporizhia e que fundamentalmente se destina a blindar toda aquela zona. Muito rapidamente, o que é que assistimos, quais são os objetivos, e depois podemos ver o desenho da manobra sem nos alongarmos demasiado, mas o que é que a Rússia pretende? Fundamentalmente dois objetivos: impedir o acesso da Ucrânia à Crimeia, que é a joia da coroa, e a Crimeia, se cair na mão da Ucrânia, digamos, ou se a Rússia a perder, quem quer que seja, digamos, que a conquiste, a Rússia fica, já aqui creio que o dissemos anteriormente, perde não só o seu principal porto nas águas quentes, que é o porto de Sebastopol, onde está a frota, digamos, a centralidade da frota do Mar Negro, mas perde também, digamos, o acesso ao Mar Negro primeiro e ao Mediterrâneo a seguir, porque quem dominar o Estreito de Kerch, que fecha o acesso da Rússia, tendo em conta que não é apenas uma questão de um porto, mas é toda uma rede de vias aquáticas interiores que, através do Don, através do Volga, e através de um conjunto de canais, a Rússia tem uma ligação que vai desde o Cáspio até ao Mar Azov, até ao Mar Branco, digamos, no Ártico, e até ao Mar Báltico. Portanto, há todo um conjunto de canais, de redes fluviais que pode ser fechado no Estreito de Kerch. E esta é a importância estratégica desta península. Depois, qual é o objetivo da Ucrânia? É precisamente, com o mínimo, digamos, de esforço, entenda-se, o mínimo na prática, digamos, da forma mais execuível, mais rápida e com alguma capacidade de poder impor à Rússia uma derrota estratégica. E essa derrota estratégica, efetivamente, consubstancia, no mínimo, chegar à Crimeia e, desejavelmente, digamos, no mínimo, não direi, mas na melhor das hipóteses, a Crimeia, chegar à Crimeia ou tomar a Crimeia numa intenção que tem sido sempre declarada, mas daí a ser possível é outra coisa, mas essa é a intenção política, e, no mínimo, isso sim, fechar a continuidade, portanto, impedir a continuidade territorial entre o Donbass e a Crimeia, fundamentalmente chegar, desejavelmente, a Bryansk,
Mariupol, no mínimo a Melitopol. É este o objetivo estratégico. Digamos, houve esta preparação, o treino de forças no estrangeiro por parte da Ucrânia, a construção de mais um exército, de um terceiro exército, porque já houve 2 exércitos efetivamente destruídos pela Rússia ao longo destes digamos, 16 meses, quase 16 meses de conflito, e há também uma questão de uma pressão política que temos assistido, vimos todo um desencadear de uma operação mediática e, efetivamente, vimos que esta operação começou com várias fases, começou todas as operações militares e com isto termino, começou com uma operação, com uma campanha mediática, com a preparação da opinião pública global para esta ação, depois com uma ação psicológica, com uma operação militar, mas fundamentalmente dirigida para efeitos psicológicos na zona de Belgorod e, digamos, fez ontem 8 dias, portanto, no dia 4, no domingo, no anterior domingo, o início da operação. A Ucrânia manteve um tabu até há 2 dias, até vimos aquele spot publicitário propagandístico, digamos, com os militares ucranianos, ou as pessoas que estavam vestidas de militares, sistematicamente a fazerem isto, que é o segredo, e até a frase de que os planos exigem segredo, mas, digamos, o segredo não esconde os satélites, e o que é uma verdade é que estamos hoje, portanto, é o 9º dia da operação. O que é que foi conseguido? É uma operação muito difícil. Temos que perceber que, eu não sei se me estou a alongar muito, se estou a fugir à questão que colocou. De maneira nenhuma, mas está nos ilustrando da maneira que o público, inclusive, gostaria de ouvir, e o público está muito ansioso para ouvi-lo. Fique tranquilo para falar pelo tempo que achar necessário antes de nós intervirmos. Muito obrigado. Se eventualmente me alongar ou me dispersar, peço o favor de me interromper para que volte, digamos, à ideia força. Fundamentalmente, como é que esta... Agora é uma interpretação que nós fazemos. Uma interpretação no desenho operacional. Portanto, como é que esta operação, em termos estratégicos, em que é que em termos estratégicos esta operação, digamos, estava desenhada? Era fundamentalmente partindo do pressuposto que uma ação ofensiva com equipamento, com um grande potencial de combate sobre as posições russas, iria provocar uma reação idêntica àquela que se verificou o ano passado em Kharkiv. Isto é, há sempre 2 pressupostos que, digamos, ao nível ocidental, as ações militares deveriam, digamos, teriam por objetivo. Uma era paralisar o poder político russo e as chefias militares, isto é, digamos, paralisá-los em termos, aparecendo com uma manobra criativa ou com uma manobra, digamos, diferente, que destabilizasse os ciclos de cisão. Este era o primeiro objetivo. O outro objetivo, em termos de método, estamos a falar num método, era gerar o pânico nas forças. Foi esta ideia que ficou da ofensiva do ano passado, não obstante a nossa opinião seja diferente, mas depois podemos analisá-la, mas a interpretação que o Ocidente teve do desenvolvimento da operação do ano passado foi que as FIAs e os comandos militares ficaram paralisados, e que as forças ficaram em pânico, então debandaram. A ideia que ficou de Kharkiv em particular foi que aquilo foi uma debandada, não é? Portanto, a ideia, daí a campanha de operações psicológicas que nos mostrava os Leopards, os carros invencíveis, os Challengers, o material, víamos o Presidente da Câmara de Kiev a conduzir um Leopard, vimos o ministro Reznikov também excitadíssimo portanto eram as armas maravilha que iriam rapidamente, vimos o Ben Wallace, o ministro da Defesa britânico, a dizer, fazer a fist, que é um punho, e bater na frente e entrar. Portanto, era esta a concepção da manobra. Portanto, em termos, como é que ela foi desenhada? Portanto, em termos estratégicos, a ideia era uma ação ofensiva, criativa, destinada a paralisar as FIAs e os comandos militares e a gerar o pânico nas forças. Aí entra a Operação em Berdyansk,
em Belgorod, entra a operação em Belgorod, entra um pouco os ataques a Moscovo, para dar um pouco a ideia que a Rússia é um tigre de papel. Portanto, que se chega facilmente a Moscovo, se ataca o Putin na cama, se for necessário, durante a noite, quando ele está a dormir, e que se lança forças dentro de Belgorod, aquilo... fundamentalmente era uma ação de operações psicológicas lançada pelo senhor, esfiada pelo senhor Kirill Budanov e com uma assessoria forte da parte ocidental. Kirill Budanov, que não sabe bem onde é que anda, mas isso é outro discurso. No plano operacional,